Olá! Acidentes são imprevisíveis. Infelizmente, no Brasil, são registrados altos índices de acidentes no trânsito. Muitas vezes, o motorista profissional é vitimado em acidentes. Há também casos de motoristas amadores que são vitimados em acidentes de trânsito a caminho do seu trabalho. Há ainda os pedestres e os passageiros dos coletivos, dos táxis, que sofrem acidentes de trânsito quando estão indo para o trabalho ou voltando para casa. Em todos esses casos, ocorreram acidentes de trabalho. Segundo a lei, os acidentes envolvendo trabalhadores a caminho do trabalho ou na volta deles são também acidentes de trabalho. Quando o motorista é empregado de uma empresa de transportes, como entender de quem é a responsabilidade pelas consequências do acidente de trânsito? Tanto no caso de acidentes envolvendo trabalhadores no local de trabalho, quanto no trajeto, o importante é saber o que provoca esses acidentes, pois assim eles poderão ser evitados. Para discutir essas questões, nós convidamos para o nosso debate sobre segurança e saúde do trabalho no transporte o Dr. Roberto Vongelita, que é chefe da Fundacentro de Santa Catarina, o Dr. Rodrigo Herrera, do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas, e o Dr. Silvio Lessa, assessor jurídico do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro. E antes de nós começarmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem que mostra a complexa teia que se forma quando um trabalhador se envolve num acidente de trânsito. Veja só. Há 14 anos, o pai da jornalista Elci Lima saiu de casa para trabalhar e não voltou mais, deixando mulher e 2 filhos desamparados. O médico Manuel da Silva Lima foi vítima de um acidente no ônibus a caminho do trabalho. Ele entrou no ônibus, sentou no banco de trás. Quando ele ia passar para pagar, o ônibus arrancou com a porta aberta. Ele caiu lá embaixo, bateu com a cabeça no meio-fio e meia hora depois ele morreu. Durante todos esses anos, Elci brigou na justiça contra a empresa responsável pelo acidente. O motorista foi condenado por homicídio culposo, mas a empresa usou todos os recursos que podia para não pagar a indenização. Apesar disso, ela nunca conseguiu provar que o pai sofreu um acidente de trabalho. O meu pai não estava no dia dele de trabalho. Ele foi tirar um plantão de um colega e era um sábado. Ele trabalhava de segunda a sexta. Os trâmites judiciários, a legislação, ela é toda muito desgastante. Meu pai morreu, eu tinha 20 anos, eu estou com 34. 14 anos da minha vida dedicado a isso. É muito tempo, é muita coisa. No Brasil, mais de 50% dos acidentes de trabalho acontecem no trânsito. O acidente de trabalho típico é aquele que você sofre no exercício da função. E o acidente de trajeto, que também é considerado acidente de trabalho, é aquele que você sofre indo ou retornando para o trabalho, representando a empresa em algum evento. Então, no trânsito, você está expondo ao mesmo tempo as 2 categorias. Quando você tem um acidente com um ônibus, você tem um acidente típico para o motorista e para o trocador. E todos que estão dentro do ônibus, você tem um acidente de trajeto. Se eventualmente tem um atropelamento, você tem um outro acidente de trajeto para quem foi atropelado. Então, esses números eles são potencializados quando o acidente ocorre fora das empresas, quando ocorre no ambiente urbano. Acidentes de trânsito, como o que aconteceu com o médico Manuel da Silva, acontecem todos os dias nas grandes cidades. Centenas de famílias ficam desamparadas sem saber de quem é a culpa e a quem recorrer. Em casos de acidente com danos materiais e às vezes até danos físicos também, quando a vítima procura a empresa e a empresa entende que o motorista obrou culposamente, a empresa indeniza a vítima, repara o dano imediatamente. As empresas de transporte coletivo, quando têm que indenizar os usuários, elas se valem dessa morosidade do judiciário, desses longos anos de judiciário, para premir as pessoas, para forçar as pessoas a acordos absolutamente vis. As empresas são responsáveis pela segurança do usuário durante o trajeto da viagem. Já os motoristas respondem a uma ação criminal pelo acidente. Para ele ser responsabilizado, o acidente tem que ser da responsabilidade dele. Da responsabilidade dele. Da sua imperícia, da sua inabilidade, da sua, digamos, do seu abuso na condução do veículo. Quer dizer, fatores exclusivamente dependendo dele, motorista.
Vamos tentar situar o problema no cerne dele. De quem é a culpa? É do motorista? É do pedestre? São das leis? O que faz com que nós tenhamos esse índice altíssimo de acidentes de trabalho, ou seja, envolvendo pessoas indo ou voltando do trabalho? Bom, pelas estatísticas que nós temos visto, inclusive as ações decorrentes de acidentes de trabalho, verifica-se que há uma grande culpa por parte da empresa nos acidentes de trabalho. Portanto, todas as ações, quase todas as ações, 80% delas são ganhas na justiça e o empresário é condenado a ressarcir esse dano físico e material para o trabalhador. É complicado, em se tratando de uma empresa, descobrir qual é a culpa da empresa como empresa e do trabalhador dessa empresa. Atribuir diretamente à empresa a culpabilidade da ocorrência de acidentes é uma afirmação um pouco extensiva. Na verdade, existem dois tipos de culpa regrado pelo direito brasileiro. Uma culpa objetiva, na qual independe de culpa. Por exemplo, um passageiro que entra dentro de um ônibus e sofre um acidente, não se vai perquirir se houve culpa ou não houve culpa do motorista ou da empresa. Automaticamente, provado o fato, já nasce o direito dele ser indenizado pela empresa de transporte. No caso de transporte de carga, a coisa é diferente. Envolvendo acidente com caminhões, vai se perquirir de quem partiu a conduta culposa. Se do motorista e daí do caminhão, no caso, quem seria responsável seria a empresa, ou de terceiros envolvidos no acidente. Em relação ao comportamento do motorista, o senhor acha que o motorista, empregado de uma empresa ou não, frequentemente ele é culpado dos acidentes e das mortes que ele provoca? Não, acredito que essa culpabilidade não pode ser imputada ao empregado. O que nós temos é um mecanismo de prestação de serviço que avilta ao próprio trabalho. As empresas, no meu entendimento, tanto de carga quanto de coletivo, exige, no menor espaço de tempo, uma produção de trabalho muito maior do empregado, fazendo com que ele tenha que cumprir itinerários. E tendo que cumprir itinerários, cumpre também o número de passageiros. Diante de um trânsito caótico que nós vemos, a própria empresa impõe que o empregado, às vezes, exceda na sua atividade. Eu acho que aí reside um dos fatores do volume de acidente em trânsito. Bom, quando a gente tem uma situação como essa, fica comprovado que todos nós temos culpa nessa história. Quer dizer, não somos, nenhum de nós é inocente. Eu acho que é essa a realidade. Né? Então, eu gostaria que a gente tentasse agora sintetizar um pouco o que poderia ser feito para evitar, quer dizer, basicamente, do seu ponto de vista. No início do programa foi dito que os acidentes são imprevisíveis. Pelo contrário, eles são previsíveis. Ótimo. E sempre a Fundacentro, ela tem feito vários tipos de treinamento e prevenção dentro dessa área. E sobre o aspecto do acidente, eu estive conversando com o motorista de caminhão e ele me disse que quando ele dirigia, hoje ele é motorista da Fundacentro, quando dirigia caminhão, ele disse que saía de Florianópolis a Fortaleza, fazia 3 dias dirigindo, sem dormir, fumando 5 carteiras de cigarro por dia. E dormia só 2 horas e retornava também durante 3 dias, sem dormir, só tomando aquele comprimido para não... Sabia como é que ele estava vivo ainda e, segundo quantas pessoas ele teria matado nesse trajeto. Exatamente. Porque... Aí pergunta, se um motorista desse capota o caminhão, bate em outro veículo, de quem é a responsabilidade? Também é do motorista, mas também é do empregador dele, que entregou o caminhão para ele e fez com que ele viajasse 3 dias seguidos para ele ter lucro. Já está havendo uma mudança nas empresas? É verdade que elas carregam o ônus de serem as grandes culpadas por essas excessivas jornadas de trabalho. A gente sabe também que motoristas bem treinados, eles tendem a se comportar melhor. Já está havendo um sentido mais social das empresas, no sentido de proporcionar treinamento e qualificação? Existem empresas e empresas. Claro. A tendência de a longa data no transporte rodoviário de cargas é a adoção de uma responsabilidade restrita. Nenhuma empresa que tenha uma consciência sadia imponha a qualquer de seus motoristas uma jornada estafante que coloque em risco não só apenas o seu patrimônio, como a vida do motorista e a vida de terceiros.
Em viagens longas, geralmente se utiliza pontos de apoio onde o motorista costumeiramente para, dorme, não lhe é obrigado a cumprir jornadas de 12, 15 horas à frente. É como o senhor falou, existem empresas e empresas. Existem empresas absolutamente sadias e transparentes, existem outras absolutamente opacas e terríveis. Existe alguma forma dos sindicatos patronais regularem melhor essas empresas que ele conhece como ninguém? Essa jornada excessiva que se impõe a um motorista, na maioria das vezes ela é observada em relação a motoristas autônomos, donos dos seus próprios veículos, que precisam ter a produtividade para aumentar o seu ganho direto mensal. Mas existem empresas que contratam esses motoristas, né? Existem as terceirizações. Mas, veja bem, a empresa, quando realiza um transporte, ela é responsável de começo ao final da operação, tá certo? E a maioria delas, pelo menos as que eu tenho contato, jamais ofereceu ou impôs ao motorista obrigações com tamanha irresponsabilidade. Será que o motorista também não poderia, em relação ao próprio sindicato, ele tem uma formação mais sólida que permitisse com que ele pudesse, inclusive, imaginar os problemas que ele está enfrentando? Porque o nível de responsabilidade é da ordem que a gente supõe que ele ignora o que ele está fazendo consigo mesmo e com os outros. Existe um sistema no Brasil chamado Sistema S, em que as empresas arrecadam 2,5 de contribuição de folha de pagamento, e um desses setores, Sistema S, é SESI, SENAI, no setor de transporte é SEST e SENAT. Essa arrecadação tem como objetivo também aperfeiçoar o motorista, dar a ele condições psicológicas, condições materiais, condições físicas de trabalho. Mas, lamentavelmente, esses programas não estão funcionando, ainda são muito precários. Então, hoje, a mão de obra ela é recrutada, em grande parte, de acordo com a necessidade imediata. Né? Como mão de obra aviltado pelo salário, aviltado. Mas, lamentavelmente, esses programas não estão funcionando, ainda são muito precários. Então, hoje, a mão de obra ela é recrutada, em grande parte, de acordo com a necessidade imediata. Né? Como mão de obra aviltado pelo salário, aviltado pelas condições de trabalho, pela necessidade de prestar o serviço. Então, esse aspecto de lucratividade, no meu entendimento, está conduzindo muito à submissão do empregado a essas exigências absurdas de produção. E sem dúvida nenhuma a sociedade também tem um papel a desempenhar, exercendo um mínimo de controle sobre isso. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, já já a gente volta com Mão Dupla falando sobre responsabilidade civil e criminal no trânsito. Estamos de volta com Mão Dupla, que hoje está discutindo responsabilidade civil e criminal nos acidentes de trânsito. Deixa eu voltar um pouquinho para aquela matéria do começo do programa, e que ela é cotidiana de uma certa forma, mas as pessoas não sabem lidar com isso, porque isso eu espero que aconteça no máximo uma vez na vida de cada um. Existe muita discussão jurídica a respeito se o acidente é trabalho. Pela luta dessa moça, parece que os meandros jurídicos são intermináveis. Todo mundo discute se aquilo é acidente de trabalho ou não. A discussão, ela, dentro da parte jurídica, dentro do Poder Judiciário, ela demora em função dos problemas do processo, poucos juízes. Mas no caso do exemplo que foi mostrado, nós temos dois problemas ali. O primeiro foi que ele era um médico e que estava cobrindo o plantão de um amigo. E ele foi pegar o ônibus e se acidentou. Em tese, seria acidente de trabalho, entre aspas, acidente de trajeto, que é o caminho habitual que ele faz, da sua empresa para casa e de casa para a empresa. Só acidente de trajeto é diferente de acidente de trabalho, porque acidente de trabalho seria isso? Acidente de trajeto é referido no período que ele leva de casa ao seu trabalho. É considerado acidente de trabalho porque ele já se coloca à disposição do empregador. Tem uma diferença? Quer dizer, você está no seu trabalho. Apenas é nomenclatura. Tá bom. É apenas nomenclatura. No trajeto ele sofreu um acidente quando ia para o trabalho. Tá bom. Isso é uma legislação previdenciária que caracteriza esse acidente de trajeto.
Quando sofre esse acidente, ele faleceu, a própria legislação previdenciária diz que para ser caracterizado, a empresa tem que emitir a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Como nesse caso a empresa não emitiu a CAT porque não considera como acidente de trajeto, a própria família, o médico que atendeu, pode preencher essa CAT e dar entrada na Previdência. Bom, eu suponho que as empresas adorem fazer isso. Isso. Tem empresas organizadas que emitem essa CAT. Agora, no caso desse acidente, como ele estava cobrindo o plantão de um outro colega, a própria empresa não está querendo caracterizar. Mas se ele fosse entrar na empresa para trabalhar, a empresa aceitaria ele para trabalhar, para cobrir o plantão do amigo. Então, logicamente, tem que ser caracterizado como um acidente de trajeto. Ele sofreu esse acidente, então a responsabilidade de quem é? Primeiro, ele vai ter que entrar com ação previdenciária para caracterizar o acidente de trabalho e o que está acontecendo. E segundo, a família entrar com uma ação indenizatória contra a empresa, porque esse acidente foi em virtude da culpa do motorista que arrancou o ônibus com a porta aberta. E uma terceira ação no Vaticano para ele tentar contar com o pistolão de Deus, né? Porque vai demorar 14 E tem mais, esse prejuízo é muito grande porque na Previdência Social, vamos supor que ele não tenha falecido no local do acidente, tenha sido internado e ficado um mês hospitalizado. A Previdência Social vai cobrar da empresa os custos que esse paciente teve dentro do hospital. É complicadíssimo, então. Há uma discussão sempre na questão até do atendimento da Previdência por aqueles que têm plano de saúde, se há uma indenização ou não. Eu acho que o nosso problema não é a questão de leis. Eu acho que o Brasil tem de proteção do trabalho excelentes leis. Eu tenho participado de congressos, são sempre exaltadas. A nossa grande questão é fazer cumprir essas leis num tempo em que dê ao empregado, ou dê ao lesionado, ou dê ao acidentado, o devido reparo, se material, se financeiro, se assistencial. Eu acho que o nosso problema é de aplicação. As nossas normas regulamentadoras de proteção do trabalho são excelentes. A legislação que prevê a punição do empregado pelo crime cometido, a legislação que prevê a indenização pela empresa, pela lesão causada, toda ela existe. Agora, esse componente da sociedade como um todo, que faz com que essas leis se tornem punitivas para aqueles que sofreram a lesão. Essa demora da moça de 14 anos é impossível. Longe disso. Então, os nossos códigos estão premiando os infratores. Houve uma evolução recente, quando a legislação tem permitido que o leigo possa funcionar como mediador. Isso é o exemplo do juizado de pequenas causas, que já está hoje sendo aplicado diante dos tribunais. Quantas audiências nós estamos participando, que quem preside não é o juiz togado, é um juiz auxiliar, um leigo. Como é só para perguntar, há possibilidade de acordo? O senhor aceita esse acordo? Pode ser qualquer pessoa que tenha credibilidade diante da sociedade. Então, é um caminho para melhorar isso. E tem acelerado um pouco isso. Mas é um dito que todos conhecem. Quem tem bom advogado, ou não paga, ou demora muito para pagar. Exatamente. Quem é o mais vitimado dos acidentes de trabalho no trânsito? É o motorista profissional ou é o pedestre? É o pedestre, sem sombra de dúvida. Ele é vítima da má conduta do profissional. O problema de acidente de trabalho, do acidente de trabalho em si, seria aquele desenvolvido entre o trajeto residência e trabalho, tá certo? O que a Previdência apura na questão é se o empregado estava realmente se deslocando nesse trajeto. O simples fato do empregado parar no meio do caminho, se dirigir a um bar ou alguma casa de amigo, interrompe o reconhecimento do acidente de trabalho, tá certo? Por isso é que se discute com bastante profundidade nesses processos, independentemente da morosidade, mas com profundidade, se há ou não há acidente in itinere. Essa história de responsabilidade. Deixa para o intervalo, a gente volta com o senhor. Muito complicado. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos logo a seguir. Fique conosco.
Estamos de volta com Mão Dupla, que está discutindo hoje a responsabilidade civil e criminal nos acidentes de trânsito. Doutor Silvio. Bem, no setor de transporte coletivo, eu identifico, foi falado sobre estresse, existe o LER, lesão por esforço repetitivo. Isso no setor de coletivo é uma realidade para causar o tal estresse. Você encontra países na Europa que usam, e aqui no Rio já existe, da Ilha do Governador para você ter alguns ônibus, que o câmbio é mecânico, é automático, aliás. Isso. Então, aquele esforço do motorista profissional, está passando mudança, está debreando o carro, diante de um trânsito que nós temos. Hoje, por exemplo, eu levei 2 horas para vir da minha casa aqui. Imagina um motorista que faz isso durante 6 horas e 40 por dia. Né? Então, eu tenho a impressão que a modernização destas frotas poderiam evitar muito esse tipo de estresse, que é um dos causadores dos acidentes de trânsito com motorista profissional. Pode-se observar que esses acidentes se dão mais no final da jornada de trabalho. Quando o empregado já está na penúltima ou última viagem, ele procura já superar o trânsito, passar, cortar, enfim. Né? E aqui no Rio de Janeiro, e acredito que outros estados, um outro fator tem contribuído para o acidente de trânsito. É o transporte regular, que fica muitas vezes parado no ponto do ônibus, fazendo com que o ônibus tenha que passar ao largo, ou tenha que passar rapidamente, e há atropelamentos. Isso tem existido muito aqui no Rio de Janeiro, e acredito que outra cidade. Lá no Sul, eu tive há pouco, em Curitiba não existe esse tipo de coisa, mas São Paulo, Rio, outros, a gente tem convivido com isso com frequência. Os motoristas brigando por clientes. Né? Brigando com o cliente, fazendo com que haja um grau maior de imperícia, de imprudência. Tá, então, né? O senhor sugere, então, uma modernização de fato. Eu acho que no setor transporte coletivo tem que se privilegiar a modernização. Estamos falando agora em catraca eletrônica, né? Mas já estão falando em substituir o trocador pelo catraca eletrônica, quando a tecnologia há de vir para melhorar as condições de trabalho do empregado, não para substituí-lo. Isso tem razão. Então, eu estou pregando que haja essa modernização nos veículos de transporte, como tem em outros países. Se você colocar câmbio automático nesses ônibus, já diminui muito a pressão de estresse, a pressão de esforço repetitivo, e isso causa lesões. Não é só o estresse. Outra sugestão, para vamos tentar prevenir um pouquinho. Acrescenta-se a isso, assim, as condições de trânsito, naturais de trânsito, uma programação mais adequada sobre a malha viária de uma cidade. Mais ordenamento. Mais ordenamento. A idade da frota, a capacidade financeira que a empresa hoje tem de repor o ônibus velho nos lugares dos novos. Então, tudo isso, vamos dizer assim, depende de uma saúde também financeira da empresa, onde a empresa tivesse condições de colocar na mão do empregado um mecanismo bom, um mecanismo moderno de trabalho. Atualmente, como todos os setores, o setor de transporte, tanto de carga como de passageiros, passa por momentos difíceis, principalmente em relação à intervenção dos pirueiros aí, que veio, vamos dizer assim, a apanhar um pedaço da sua clientela. Então, não existe muitas verbas, não existe muito patrimônio, não existe muito dinheiro para aplicar, para modernizar. Ok. Sua sugestão para a gente melhorar a situação? Bom, além das sugestões dos todos colegas, que nós falamos isso. A parte educativa. Eu acho que tem que fazer bastante cursos. Visando quem, especialmente? Visando os motoristas, os trabalhadores as empresas? E os empregadores. Porque eu dou muita palestra sobre responsabilidade civil e criminal decorrente de acidentes de trabalho. E muitas dessas palestras só estavam participando empregados. E, de repente, houve uma preocupação por parte da Federação das Indústrias dos Trabalhadores em levar esse tipo de conhecimento aos empregadores. E nós temos tido, a Fundacentro tem sido convidada constantemente para dar palestra para os empresários. E isso tem feito eles se assustarem, porque de um acidente de trabalho desse, ele pode perder 300, 400, 500 mil reais num acidente de trabalho desse. Porque essas frotas, essas empresas, elas têm seguro. Só que o seguro vai pagar 30, 40 mil reais, enquanto que uma ação
Se ele ganhar a ação na justiça, essa ação vai dar 300 mil, 400 mil. Contanto que o senhor incentive aí um sentido cívico maior, ou seja, que elas previnam os acidentes, então que elas fujam das responsabilidades dela. Em função desse susto, que eles ficam realmente assustados, ele vê a responsabilidade que tem, eles estão começando a fazer prevenção de acidentes de trabalho dentro dessa área. Bom, que isso dure. Nós ficamos por aqui agradecendo a participação dos nossos convidados. Este foi o último programa da série Mão Dupla, que discutiu ao longo de 10 dias a segurança e a saúde do trabalho no transporte.